Agora, quem ficou na dificuldade de conectar foi o pastor Juliano lá. 14, 15, 16, Foi o tempo, né, pastor, da sala? Foi o tempo, exatamente. Uns 40 minutos. Eu acho que a avó também tá com dificuldade de entrar. A avó e a Rosa. A Rosa... Aqui, Mané. A Rosa consta para mim aqui. A Rosa tá só sem vídeo. Ah, tá. E a avó? minha mãe tá aqui, ela só tá sem o microfone desligado. Só tô ouvindo, fala já. Ah, ok, tá. Só não tá aparecendo, vozinha. Ó, Marli, agora dessa vez é a Selma que voltou. Viu, pastor Juliano. Ele não conseguiu entrar, não? Não. Mandando o link para ele. Caiu já. Tô ouvindo só som. Dois, três. E a Marli, deixa eu ver. Marli está tentando conectar o áudio. Selma, vou habilitar o vídeo da Selma. Selma está nos ouvindo. E agora estamos vendo a Selma, beleza? Marli. Pastor Juliano está tentando lá. Esse é uma. É o tempo de 40 minutos, viu, gente? Que caiu. E se cair de novo, daqui 40 minutos, nós vamos ter que fazer a mesma coisa, tá bom? Caso contrário, eu vou ter que comprar uma cota arrumada desse Zoom aqui para a gente poder fazer isso aí. Não é caro, não, pastor. Quanto que é, mais ou menos? Ai, não sei Tem se é ideia? R$12. Eu vi lá alguma coisa, mas não sei direito. É só olhar os pacotes. Tem uns pacotes lá. Tá, eu vou olhar aqui, então, e já falo para vocês. Vou admitir de novo o pastor Juliano. Ok, pastor Juliano, vamos ver se vai conseguir entrar. Marli não conseguiu, não? Marli, ela chegou a conseguir e... Marli tá igual eu, tá na sorte. saiu de novo. Fala, Marli. Maria. Marli. Ah, pastor Juliano voltou. Pastor Juliano, beleza, agora está com áudio sim, viu? O Zoom limita 40 minutos a reunião, né? Eu vou, enquanto vocês vão falando aí, eu vou tentar comprar aqui o pacote aqui para a gente ver como é que vai fazer. Tá bom? Eu vou tentar administrar aqui o tempo, então. Não, enquanto isso, se eu conseguir comprar o pacote durante essa reunião, aí fica bonito, aí não tem problema não, tá? Mas aí eu falo com você, tá? Pode continuar, pode continuar. Estou projetando a tela. Pode ir, então? Pode. Está lá projetando. Daniel 4, versículo 35. Então, isso aí. Pessoal, essa palavra aí, ela foi a palavra que foi dada aí pelo rei Nabucodonosor, né? Depois que Deus tratou com ele e o humilhou, fez o homem até comer capim, né? Então, a conclusão que ele chegou de tudo, né, são essas palavras aí, né? Que tudo, os habitantes da terra, os exércitos celestiais, né? Tudo
tudo que Deus criou, tudo serve a Deus, né? Tudo vai cumprir algum propósito que Deus tenha. E então aqui está falando exatamente da soberania de Deus. Soberania de Deus. Então, assim, se tem um argumento teológico, né, como o Wilson falou aí, né, para a gente usar aqui, no meio dessa situação do coronavírus, poderia ser qualquer outra situação, né? Poderia ser uma situação de guerra, poderia ser uma situação de uma outra doença, poderia ser só a crise política, só a crise econômica, poderia ser qualquer coisa, né? O importante é a gente entender que, seja o que for, Deus é soberano e ele não perde a sua soberania em nenhuma dessas situações que acontecem na Terra, né? Que, como alguém falou aí, né? Nós não sabemos a origem de um vírus como esse. Pode ser realmente laboratório? Pode. É uma ação humana, né? Uma ação projetada pelos humanos para poder ter um fim maligno ou não? Não sabemos. Foi engendrado realmente pela mente de Satanás, né? De forma maligna, tentando destruir, matar, roubar, como ele age, né? Como é o caráter dele? Pode. Mas seja como for, né? Nada realmente, como foi falado aí, acontece sem a permissão de Deus. E mesmo não agradando a Deus, muitas vezes, fazer ou ver pessoas sofrendo, mas Deus é soberano e ele continua no controle. O que a gente precisa pensar, né, a pergunta que eu fiz é: de onde vem isso? É de Deus ou não? Se a gente se posiciona falando que é de Deus, nós precisamos entender que Deus tem propósito nisso, que ele é soberano e que, agradando ou não, ele sabe o que ele faz, né? Não significa que a gente vai só se resignar, ficar passivo, ficar aceitando indiferente. Não, nós vamos investigar, que acho que é o propósito mais nobre aqui desse bate-papo, né? Investigar a segunda pergunta, que é a que eu falei: por quê? Né? O que Deus está fazendo no meio disso tudo? Então, esse é o plano. Agora, se a gente se posiciona que é do diabo e a gente começa só a pegar nessa linha, né? Então eu vou orar para repreender isso, porque o diabo está atrapalhando os eventos da minha igreja, o diabo está impedindo a gente de fazer culto, o diabo está atrapalhando a igreja de avançar. Aí nós estamos dando um valor, né? Uma autoridade para o diabo que, na verdade, ele também não tem. Então, sejam homens, sejam anjos, sejam demônios, todos são servos de Deus para cumprir o propósito de Deus. Certo, pessoal? Eu queria trazer uma outra palavra aqui, Wilson, que é de Mateus, no capítulo 10. Quero ler os versículos 29 a 31. E essa é uma palavra que nos conforta muito, né? Em toda situação e principalmente num tempo como esse. Mateus capítulo 10, 29 a 31. Está na tela aí. Então, olha só. Jesus dizendo, ele fala: não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Então, vamos pegar aí, né, essas palavras de Jesus, e estamos enfrentando essa pandemia, estamos enfrentando a crise política, a crise econômica, aqui no caso do Brasil, como vocês falaram. Mas olha como que essa palavra, né, ela mostra a soberania de Deus.
né, não cai um pardal que morre, né, não cai sem a permissão de Deus. Como entender isso, né? Assim, a grandeza de Deus foge ao nosso alcance, mas Deus tem tudo no seu controle. Então essa é a principal mensagem, né? Principal princípio, né, da teologia para a gente agarrar é esse, né? Que Deus é soberano, que nós servimos a um Deus que é soberano. Agora, o que pode agarrar nas nossas vidas muitas vezes é: eu confio na soberania de Deus. Eu vejo que Deus é soberano, mas na verdade ele não é tão justo assim. Ou eu confio na soberania de Deus como um Deus, um rei que é justo, que é bom em todo o tempo, mesmo quando o meu próximo, quando a minha casa, quando alguém está sofrendo alguma situação que a gente sabe que passou pela permissão de Deus. E nós conhecemos, você vê a história de Jó, né? Você vê a história do povo judeu em todo momento na Bíblia, quantas vezes, né? Às vezes foi por rebeldia e Deus foi lá intervir. Às vezes nem era a questão da rebeldia, mas Deus tinha algo para construir na vida daquele povo. Então eu faço essa pergunta, né? Em Romanos 8, 23, a gente vê lá que a Bíblia fala que Deus se agradou em entregar Jesus. Vou ler aqui rapidinho para você também. E aí eu vou daqui a pouco já devolvo a palavra para vocês. Mas Romanos 8, 23... está escrito assim: e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito... perdão, não é esse não. É esse que eu anotei? Deixa eu ver. Desculpa, não foi esse não. Perdi aqui a referência. Bom, a palavra é a seguinte: que foi do agrado de Deus entregar Jesus, né? Moer Jesus. E então a minha pergunta é: Deus foi soberano ao enviar Jesus para nos trazer salvação. Então essa é uma hora que a gente, né, claramente quer aceitar o que vem de Deus, a salvação de Deus, as coisas boas de Deus, né? E por que não acreditar que Deus é soberano e confiar nele, que Deus é, né, na sua soberania, quando vem o momento da aflição, que para Deus sempre é um momento de nos provar. Então, nós precisamos entender esse tempo como esse momento, né? Um momento de estarmos sendo testados como igreja, como cristãos, como alguém que realmente declara a sua fé no Senhor, né? O que vocês acham disso, pessoal? Vocês acham que é isso mesmo? Que Deus está trazendo, né, na sua soberania, essa situação para que a gente possa ser, de certa forma, testado também? Gostaria que você pudesse comentar aí. Alguém? Pode falar? Pois não, pastora. Olá. Então, eu vejo que a gente tem falado sobre isso, que a crise nos expõe, né? A crise expõe quem somos. Se nós somos tementes a Deus, se nós já tivemos uma experiência com Deus, não é a crise que vai nos parar. Pelo contrário, nós vamos buscar mais o Senhor, nós vamos procurar servi-lo e entender que ele tem um propósito em tudo.
Se nós não ainda tivemos um encontro com Deus, se não me engano, foi o salmista que disse, né? Então, o versículo ele fala assim: se é que provaste que o Senhor é bom. Quem prova que o Senhor é bom, que tem uma experiência com Ele, a nossa vida não vai mudar mediante a crise. Nós podemos ver lá o exemplo de Abacuque, né? Que ele disse que mesmo que falte o gado nos currais, que a oliveira minta, mas que ele ia continuar crendo em Deus. Então, trazendo para nós hoje, eu creio que, mesmo vivendo uma crise, nós cremos que Deus cuida da gente. Seja isso acontecido pelo homem, né? Vamos supor que foi um vírus que eles quiseram espalhar pelo mundo e tudo. Mas Deus, ele é soberano e ele não perdeu o controle de nada. A gente lembra muito nesses dias também, a gente tem comentado sobre isso, de José, né? Quando os irmãos deles tiveram inveja de José e venderam ele para o Egito, aparentemente estava acontecendo algo do homem, né? Os irmãos tiveram inveja, os irmãos quiseram vender José para o Egito. Mas lá na frente, quando chega a vitória lá, né, de José, que ele se torna o governador do Egito, e que os irmãos dão a conhecer e falam assim, nossa, perdoa a gente e tal. Ele virou e falou assim, não fiquem preocupados, não foi vocês que fizeram isso, mas Deus que conduziu para que isso chegasse. Então, mesmo que o homem ache que ele está fazendo isso, que ele está... Vamos supor que seja mesmo, né, isso causado pelo homem e ele está pensando que ele está comandando as coisas para que isso aconteça. É lê do engano, né? Porque Deus é Senhor, Ele sabe o que está acontecendo. Agora, nós podemos entender como vontade permissiva de Deus para cumprir as profecias. Né? Então, eu creio que a gente pode ficar tranquila que Deus cuida nos mínimos detalhes. Eu queria contar assim, voltar, né? Eu acho que a maioria, não sei, eu acho que já falei isso, a maioria sabe, mas talvez o pastor Juliano não sabe, a Selma não sabe, né? Que Deus se preocupa nos mínimos detalhes. E outro dia eu estava conversando com o meu filho, ele mora na Austrália, e já estava nesse começo de pandemia, e os irmãos lembram que faltou papel higiênico nas prateleiras, né? Tava uma falta de papel higiênico nas prateleiras. E no dia que eu estava conversando com ele, com o Eliezer lá na Austrália, bateu no portão e ele falou assim, mãe, espera só um pouquinho. E eu estava perguntando para ele como estavam as coisas, como estava lá, e ele tinha acabado de falar assim, mãe, aqui as prateleiras não tem papel higiênico, nosso papel higiênico acaba essa semana. E bate na porta o vizinho, que chegou para ele, aí eu fiquei conversando com a minha nora, e ele foi lá falar para o Eliezer o seguinte, olha, fica à vontade, meu carro está aqui, se você precisar do meu carro para sair, para ir no supermercado, comprar alguma coisa, fica à disposição. E levou para ele alguns papéis higiênicos. Aí, na hora, o que eu pude entender, eu fiquei tão feliz, é como se Deus estivesse falando comigo assim, tá vendo? Nos mínimos detalhes, naquele detalhe que você acha que Deus não vai se preocupar com isso, mas Deus se preocupa, Deus sabe o que nós precisamos. E não tinha papel higiênico para comprar, a Bárbara tinha falado comigo que papel higiênico já estava só no finalzinho, e naquele momento Deus falou comigo assim, tá vendo como eu cuido dos mínimos detalhes? Eu fiquei tão feliz, mas eu fiquei tão feliz que eu vi o cuidado de Deus. Então, assim, a gente não precisa preocupar com o que vier a acontecer. Nós precisamos aproveitar esse momento e saber que Deus cuida de nós e tudo que está acontecendo é para que a palavra dele se cumpra e que nós precisamos ficar firmes. Assim como Deus abençoou José, ele também está nos abençoando. Por isso que eu falei que a crise nos expõe. Porque aquele que não tem um conhecimento de Deus, aquele que não teve uma experiência com Deus, ele vai ficar desesperado, ele vai atrair talvez outros problemas, como Israel falou no começo. Então, nós que temos o Senhor, ele é maravilhoso e ele está conosco em todos os momentos. Legal demais. Isso aí, pastora, bacana. Eu até hoje não entendi, né, que confusão que foi essa que o pessoal arrumou de sair disparando comprar papel higiênico, porque
Coronavírus não gera nada, né, dessas restrições aí, né? Bom, então, vou aqui Ô, continuando, pastor né? Juliano, Oi. deve ser para limpar o nariz. Só se for, viu, Wilson? Mas aí, né? Aí lenços de papel comum é melhor, né? Mas não foi isso que aconteceu. Deu no jornal. Na semana que a Bárbara falou sobre o papel higiênico, teve no domingo, eu vi no Fantástico, um rapaz na Austrália, inclusive, deu no jornal, no Fantástico. Um rapaz, um moço tinha feito aniversário e o que ele ganhou de presente foi papel higiênico. Aí ele pegava o pacote de papel higiênico e ele, tipo assim, ele levantava como se fosse um presentão que ele ganhou, porque realmente estava em crise. Como se fosse um troféu, né? Foi muito bacana, assim, o que Deus me falou numa coisa tão simplesinha. Muito bacana. Gente, de fato Deus está cuidando, né? Como a gente viu aí. Só para interromper um tiquinho só, muito rapidinho, eu acabei de comprar aqui o upgrade aqui do Zoom aqui, viu? Então a gente vai poder ficar até 24 horas aqui sem esquentar a cabeça, tá bom? Eita! Ficou bom. Ô, Wilson, a Fala isso tela não que a avisou. gente agarra. Então vamos Como é lá. que é, ô Israel? A tela avisou. Avisou aí? Veio um Avisou. aviso. E ela falou o preço? É. Aqui, ô Depois você revela o Cristiane, preço. só para atualizar a Cristiane aqui, tá R$14,99, viu, Cristiane? Mas Falei dólar. 12. É Quase. dólar. Tá. Dólar. Tá bom? Beleza, vamos lá. Tá bom. Pastor, desculpa aí, pode ir. Tranquilo. Então, queridos, é isso aí, né? A pergunta é essa, né? Dentro da soberania de Deus, né? É uma oportunidade de a gente estar nas mãos dele. Aqui nós estamos num grupo de cristãos, de fato, né? Que bom que a igreja está perseverando aí, os irmãos têm guardado a sua fé, mas e no nosso meio, né? Mesmo assim, ainda pode ter aqueles que não sabem nas mãos de quem que estão, né? Estão colocando às vezes a sua vida na própria mão deles, confiando em si ou confiando na mão de outros, né? Esperando o governo trazer uma direção, uma resposta. Nós precisamos realmente entender que, como diz o Salmo lá, né, a resposta certa vem do Senhor, né, Provérbios fala, Salmo diz, né, no tempo da angústia, né, a gente espera no Senhor. Então é isso, né? Então o que eu queria argumentar aqui nesse primeiro momento, né, que há uma soberania de Deus e nunca vai ser abalada. E que Deus, em sua soberania, ele é justo, ele é bom, ele é perfeito. Então, isso é uma alegria para nós. Agora, a igreja, né, todos estamos sendo desafiados, a sociedade inteira está sendo desafiada, mas, claro, a igreja tem um papel preponderante nessa situação. Então, aí vem a segunda pergunta, né, que é dentro do nosso argumento aqui, o que Deus está fazendo por meio desse momento, desse coronavírus, dessa pandemia, o que Deus está fazendo. Eu não sei se vocês tiveram acesso aí, receberam o reverendo John Piper. Ele escreveu um livreto, né, falando sobre Cristo e o coronavírus. Ele tem um livretinho bem interessante, está dentro desse assunto aqui. E nós tínhamos feito aqui também um bate-papo desse, que a gente considerou algumas lições, né, que Deus estava nos trazendo, ou alguns pontos que Deus estava nos levantando aqui para cuidar dentro desse processo aí da pandemia. Então, o que Deus está fazendo por meio do coronavírus? Nas falas que já teve aqui, né, algumas pessoas já disseram aí algumas coisas. Mas alguém gostaria de acrescentar algum ponto aí do que Deus está fazendo, que na sua perspectiva, o que você acha que Deus está fazendo na sociedade, com a gente? O que você acha? Alguém? Alguém que ainda não falou? Eu vou falar aqui. Eu acho que Deus está chamando a nossa atenção. Eu acho que é como Sara falou, sabe? É um tempo de pensar, é um tempo de você
pensar e repensar, né, a vida, porque parou tudo. Então, é um tempo de você repensar os seus conceitos e de você realmente saber o que você quer da sua vida. Porque a gente não brinca com Deus soberano, a gente não faz dele um brinquedinho ou a gente coloca ele de acordo com o que a gente quer. Ah, Deus, até aqui eu consigo, o Senhor se encaixa a mim. Não, nós temos que nos encaixar nele. Ele é o rei, ele é o soberano, ele é aquele que comanda todas as coisas, né? Então a gente precisa se encaixar no reino, numa ordem de um rei, né? Daquele que é soberano sobre todas as coisas. E eu acho que existia não só muito ímpio, né? Porque não conhece a palavra, mas eu acho que existe muitos que se dizem cristão que não pratica isso, que quer que Deus se adequar a ele, que quer que Deus que quer colocar Deus numa caixinha para que Deus, né, se molde. E não é assim, né? Nós precisamos, né, trazer realmente o céu para a terra, viver esse tempo, viver realmente a palavra de Deus. Então, eu acho que é um tempo de adequação mesmo, de alinhamento, né? A verdade é essa. É um tempo de alinhamento, né? Eu ouvi uma palavra até engraçada essa semana que diz assim: gato em cima do muro ele apanha dos dois lados. E é verdade, né? Tanto de um lado quanto do outro. Você precisa definir o que você quer, né? Se você quer o reino de Deus para sua vida, se você quer um rei te comandando, ou se você quer o mundo te comandando. Chega de meio termo. Nós precisamos ser verdadeiro naquilo que a gente é, né? De não estar em cima desse muro, para não apanhar dos dois lados. Ô, Cristiano, muito bacana a sua palavra aí. Tem muito verdade que você está dizendo. Então, eu queria aproveitar isso que você está falando para enumerar aqui um primeiro ponto que eu quero trazer sobre isso, né? Eu queria pegar o texto aqui de Romanos, capítulo 8, e aliás, Romanos, capítulo 13, e quero destacar aqui o versículo 11. Romanos 13, versículo 11. Ele escreve, o Paulo, né, ele diz assim: façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Então, olha só que tremendo Paulo falando para a igreja, né? E ele trazendo para a igreja o seguinte: olha, é preciso compreender o tempo em que vivemos. Essa conversa nossa aqui ela é muito legal porque é um esforço nosso, né, exatamente para compreender o tempo que nós estamos vivendo. E a igreja, né, ela tem que estar fazendo isso o tempo todo. Não é contextualizar, né, a Bíblia aos nossos dias, assim, forçar, né, interpretar a Bíblia de acordo com os nossos dias. Não, mas é entender realmente o seguinte: o que nós estamos vivendo hoje, que é Deus agindo, e o que Deus está fazendo, né? A gente entender, ter essa perspectiva. Então, Paulo fala sobre isso, né? A gente compreender o tempo em que estamos vivendo. Isso é uma compreensão que não pode ser superficial, não pode ser mística, não pode ser misturada com as coisas do mundo, né? Ela precisa ser discernida espiritualmente. E o que me chama a atenção aqui é essa palavra de Paulo aqui, que ele diz: chegou a hora de vocês despertarem do sono. Eu creio que, como você falou, Deus está dando um alerta para a igreja
Então, eu vejo que agora nós estamos num momento que a igreja está sendo levantada para despertar de qualquer coisa que tenha entorpecido ela. A palavra sono que vem aqui, ela tem no seu sentido original de um entorpecimento. E quando a gente olha para a igreja num contexto geral, né, sem julgar, mas a gente sendo igreja e percebendo, né, a gente vê que muitas coisas não estão sendo evangelho de fato na igreja. Muitas coisas não estão sendo de Deus, estão sendo humanas. É um torpor, é uma embriaguez. Essa palavra, na verdade, é a mesma raiz, né, que vem lá de uma sonolência mesmo. Então, é um momento de despertar. Se Jesus citou, né, que as doenças, as pestes seriam princípios da dores de parto, né? Então agora Deus mandou um recado claro, que essas dores de parto estão se tornando mais agudas, mais intensas. Então é o momento da igreja despertar e se posicionar, né? Então queria destacar esse ponto aí que você falou, né? A gente ganhar uma consciência de qual é nossa identidade, nosso propósito e o nosso destino, né? Não só como igreja, né, no corpo de Cristo, mas também individualmente, cada crente, cada um se avaliar. E não é só, né, o crente que está sendo chamado a fazer isso também, é claro. As pessoas que estão no mundo, né, de alguma forma, Deus quer tocar o coração delas para elas também se despertarem ainda mais, né, de um entorpecimento, um torpor espiritual, que a gente sabe, o príncipe deste mundo, né, o maligno, ele cega o entendimento das pessoas. Então, agora é um momento oportuno. Então, esse é um ponto, né, respondendo aí a pergunta que eu fiz aqui, né, o que Deus está fazendo no meio dessa pandemia? Quais são os propósitos de Deus nisso? Já que Ele é soberano e está agindo sobre isso. Então, um ponto é esse aqui. Alguém gostaria de trazer algum outro ponto que talvez encaixe no que eu vou falar aqui, talvez não, mas alguém pensou num outro ponto? Ou gostaria de comentar isso que eu falei ainda, acrescentar algum outro? Eu. Pois não. Eu vejo que o Israel até comentou que muitas famílias estão tendo brigas, né? Pela convivência, mas eu acho que esse tempo Deus também trouxe para muito conserto, sabe? Eu vejo que tem pontos positivos e que eu creio que isso vem de Deus. Eu trabalho muito, meu esposo também, quase a gente não tem tempo, a gente come fora. Eu estou tendo o prazer de cozinhar para o meu esposo. Vocês estão me ouvindo? Ouvindo, perfeito. É coisas que raramente eu posso fazer. Eu pergunto o que você quer comer. E aí eu compro várias coisas para ter várias possibilidades para agradar o meu esposo, para ter um tempo que eu estou em casa sem trabalhar de qualidade. E isso tem sido tão bom para a gente. Sabe, eu descobri que eu sei costurar, que eu sei fazer máscaras. Eu descobri muitas habilidades que eu nem sabia que eu tinha. Eu presenteei uma amiga com uma máscara e ela disse assim, me diz o que você não sabe fazer, porque até costurar você sabe. Falei, eu não sei. Eu fui lá na casa da minha mãe, não estava com tempo ocioso, e fui fazer uma máscara. Olhei na internet e saiu uma máscara de tecido super bonitinha. E eu falei, gente, como que Deus nos dá dons que estão encobertos e que nesse tempo a gente tem descoberto, sabe? E como o dom de ser esposa, de ser a rainha do lar, e que o Senhor me mostrou que eu posso fazer com excelência, né? Isso tem me alegrado muito. Oi, Elaine, bacana isso que você falou. E esse é um outro ponto também que eu trouxe aqui para compartilhar, né? Do que Deus está fazendo. Então, o que Deus está fazendo? De fato, Deus está nos dando um tempo de conexão, um tempo de reconectar nos nossos relacionamentos mais importantes, né? Que é a família, né?
que é aproveitar esse tempo para reforçar ou renovar os vínculos que nós precisamos ter, né, na família, uns com os outros, dentro de casa. E então isso é algo que, né, no momento que está se falando em isolamento social, em distanciamento, mas parece, né, paradoxal, mas nesse comando de distanciar, o que Deus está fazendo é prioriza, né, os relacionamentos agora do seu núcleo nesse momento. Mais importante, né? De fato, como a pastora falou, né, essas crises vêm testar, vêm nos expor. Então, vem testar, de fato, se os nossos relacionamentos estão bons ou não. Então, esse é um momento que Deus está fazendo, né? Na verdade, Deus quer nos trazer a consciência de restaurar relacionamentos, né? Como alguém brincou na nossa igreja, né? Puxa, estou apaixonado de novo com a minha esposa, nem sabia que ela era tão especial assim, né? Então, é tempo disso. E a palavra que vale para esse tempo, né, que foi dada pelo profeta Malaquias, né? Malaquias 4:6, é uma passagem bem conhecida, vale a pena a gente ler aqui também. Malaquias 4:6. Essa é uma condição, inclusive, que o profeta coloca, né, a respeito do retorno do Senhor, né, do retorno de Cristo, né? Quando ele fala que enviaria o profeta Elias, né, antes do grande dia e terrível dia do Senhor, e a promessa de Deus é essa, né? Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, isso é algo assim importante que Deus está nos dando esse momento, de fazer essa reconexão, né, da família, pais, filhos, esposa, marido, e nós sairmos dessa situação muito mais fortes, né? Porque afinal de contas, a congregação, a igreja, né, o plano original de Deus sempre foi que nós fôssemos congregação de Deus em cada casa, né, como família. Então, gente, é muito legal pensar isso, não é verdade? Alguém gostaria de acrescentar algo sobre isso ou trazer alguma outra entendimento do que Deus está fazendo? Vamos lá? Eu posso falar? Pois não, fala. Posso falar? Pode falar, Rosângela. Rosa, pode. É o seguinte, eu vejo como já foi falado isso, como tratamento, como permissão. Independente desse momento que nós estamos vivendo, nós temos que estar preparados com coronavírus ou sem coronavírus, nós vamos encontrar com o Senhor. Então, nós temos que viver cada dia como se fosse o último dia. Então, nós como cristãos, como filhos de Deus, nós temos que viver preparado, estar preparado para qualquer momento. O próprio John Piper, ele conta no livro dele sobre quando ele foi diagnosticado com câncer, e o médico fala que ele tinha que fazer os exames, né? Logo ele, e aí, o que eu faço? E ele ouve a palavra de Deus, fala, vai ficar com, em outras palavras, vai ficar com o diagnóstico do médico ou com a minha palavra? Então, assim, vivo ou morto, nós vamos estar com Cristo. Então, nós temos que estar preparados. Muito bem. Travou? Outra, né? Oi? Parece que para mim travou aqui, eu não ouvi direito. Nós temos que estar preparados, eu ouvi você dizendo. Para mim travou.
Rosa, tá sem áudio de vocês aí, provavelmente dá para ver você, Oi? dá para ver que você está falando, mas não está dando para te ouvir. É aquele esquema da banda da internet. Entendi. Aí, agora deu, agora deu. Você quer concluir? Você estava falando lá? Ou você chegou a concluir? Não, era só falar. Não, era só resumindo tudo, é que nós temos que estar preparados em meio a essa toda pandemia, essa doença. Nós temos que viver cada dia como se fosse o último dia, independente de Covid, independente de qual seja o diagnóstico que cada um tenha, nós temos que viver, estar preparados. Então, quando tivermos que ir, nós vamos de qualquer jeito, vai ser com uma chuva, um desmoronamento, uma doença, sei lá, no momento certo, Deus vai aproveitar para poder nos levar. Então, assim, independente do que for, nós temos que estar preparados. Legal. E aí, Rosângela, então, aproveitando o gancho do que você está falando, um outro ponto que eu quero destacar do que Deus está fazendo, né, com essa situação toda, principalmente aqui no contexto de igreja, né, é o que Paulo nos fala em Romanos capítulo 5. Ele nos coloca sobre nós estarmos sendo trabalhados aqui em Deus para que a gente tenha a nossa fé e a nossa esperança renovados, reforçados no Senhor. Então ele diz aí, né, a partir do verso 3, Romanos 5, 3, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, essa palavra é tremenda, né? Porque mostra que Deus está trabalhando a nossa fé e a nossa esperança para que a gente viva exatamente isso que você falou, né, Rosângela? Estarmos preparados. Ou seja, se eu experimento, né, tudo aqui é experiência com Deus, né? Se eu estou experimentando tribulações, que essas tribulações me fazem perseverar, e essa perseverança me dá a experiência de andar nos princípios de Deus, ser aprovado no caráter de Deus, né, aprender o caráter de Deus, então eu vou renovando a minha esperança e vou me preparando cada vez mais para o encontro com Deus. Então é isso que Deus está fazendo, né? Sempre fez isso em toda a história nossa, né? No particular, no individual de cada um e no coletivo, tratando uma nação, tratando a igreja, tratando uma família, seja como for. Esse é o processo de Deus, né? É lindo a gente ver que Deus é um Deus de processos, né? Deus não é um Deus que não tem processo. Ele teve processo para criar o mundo, ele teve processo para libertar o povo de Israel do Egito, ele teve processo para introduzir o povo dentro da Terra Prometida. Então, né, tudo na vida espiritual, na vida natural é feita de processos, né? Uma criança que nasce, passa por várias fases. Então, nós estamos passando por fases. Deus viu que era um momento oportuno, né, de trabalhar a nossa fé. Em todo esse processo a gente está falando, né? Olha, desperta, agora não é hora mais de dormir, é hora de se posicionar, é hora de sair de qualquer distração, de qualquer torpor, é hora de restaurar relacionamentos, é hora de trazer de fato, né, o culto a Deus para dentro da casa, para ser o centro da família, né? É hora de nós estarmos entendendo que esse processo de trabalhar a nossa fé e a nossa esperança, ele vai se intensificar ainda mais. A gente vê isso quando
vier, né, os 7 anos lá, né, que Apocalipse fala, e o período da tribulação, quer dizer, vai culminar, as coisas vão afunilando. Então, nós precisamos agora atentar para isso, estarmos prontos, né, porque vivendo ou morrendo, né, nós estamos nas mãos do Senhor e nele estaremos sempre bem, né? Se eu morrer hoje, amanhã a gente está vivo, né? Imediatamente estamos vivos no Senhor. Muito legal. Gente, mais algum ponto que você vê que Deus está fazendo, né, por meio dessa situação? Nós estamos trazendo aqui, né, a Bíblia para nos contextualizar também. E espero que esteja sendo edificante para você aí. Muito, muito. Alguém gostaria de acrescentar ou trazer algum ponto novo? Sim, sim. Eu queria só fazer um pequeno complemento aí. Isso que vocês falaram realmente é a nossa realidade. Mas aí também tem aquela questão assim, Jesus Cristo, ele veio para todos, né? E ele veio para todos, e a palavra nos garante, olha, Jesus, ele veio para todo mundo. E aí, quando a gente tem esse tipo de defesa, de argumentação lá na Bíblia, nós temos aquela argumentação de que a ovelha ouve a voz do seu pastor, né? Então, o que Deus, nesse aspecto aí, eu creio que ele está fazendo? Ele está mandando um recado, pastor Júlio, inclusive para poder mostrar para todos qual é a soberania, qual é o poder que ele tem. Todos, seja os do mundo, seja os de dentro, e os de dentro vão entender exatamente esse recado que você está falando aí, ou seja, vamos sair do terror, vamos sair dessa nossa sonolência, vamos sair dessa nossa ideia de ser crentezinho medíocre e vamos buscar a Deus com mais força, com mais garra, com mais motivação, porque agora é a hora em que Deus, ele verdadeiramente, ele que já habita nos nossos corações, agora é a hora dele fazer com que nós, ovelhas de Jesus Cristo, sejamos os diferentes no mundo. Agora, quando o mundo recebe esse recado de Deus, nós entendemos que somos ovelhas e obedecemos ao nosso pastor. E o mundo, como é que ele tem trabalhado? Como é que ele tem feito? Para ninguém falar que Deus é injusto, ele manda esse tipo de recado para todos. Ou seja, eu tenho falado muito isso aqui com os nossos membros da igreja, não tem rico nem pobre, não tem feio nem bonito, não tem cheiroso nem fedorento, que fica sem receber esse recado que Deus está dando. Então, nesse aspecto, eu acho muito bacana que, veja bem, assim como Deus, ele quer que toda a humanidade se salve, mas não é toda a humanidade que vai se salvar, ele também manda o recado para que todos tenham acesso a isso. Agora, aqueles que entenderem o recado vão entender a voz de Deus e vão vir para o lado de Deus. Aqueles que não entenderem o recado vão simplesmente experimentar a justiça de Deus. É exatamente isso aí que eu estava querendo colocar. Oh, bacana. De fato, né, uma realidade. Sempre foi assim, né, quando Deus agiu para trazer salvação, trazer a sua justiça. Até mesmo, né, Israel como escravo lá no Egito, né, a libertação não era só para Israel. Os egípcios também, se quisessem, né, e alguns egípcios saíram do Egito com Israel e tiveram a oportunidade de conhecer o Deus de Israel. Então, Deus está aí, né, com essa proposta. E uma coisa que a gente está vendo acontecer, né, vamos pegar aqui como exemplo a Europa, né? Até então, né, uma economia pujante, um povo totalmente suprido nas suas necessidades materiais e já não precisava, né, no pensamento deles, de Deus. Para que eu preciso de Deus na minha vida se eu tenho tudo? Se eu estou resolvido, né? Se eu viajo, eu tenho dinheiro, eu resolvo a minha vida, eu tenho autossuficiência. E nessa hora, o que a gente tem tido notícias, né? Talvez a Sara possa trazer aí um pouco mais da impressão dela, mas os contatos que a gente tem tido é que as pessoas estão questionando a sua fé, questionando, né, o seu estilo de vida, questionando a sua espiritualidade de alguma forma, e estão surgindo, né, assim,
crises realmente nesse sentido, né? Questionando se elas estão vivendo realmente uma vida que vale a pena, se não tem algo mais do que isso, né? Porque, de repente, morre gente da família, morre pessoas, né, que ninguém esperava. E esse vírus, né, essa situação, ela está pegando democraticamente todo mundo, né? Por mais que a gente possa falar que existem grupos de riscos maiores, né, com probabilidade maior de ser afetado, mas está tendo casos também de gente que nem era grupo de risco. Mas mesmo que seja só vinculado a um grupo de risco, isso afeta toda a sociedade quando se fala de questões econômicas e tudo mais, né? Então, aí você me faz, então, Wilson, lembrar de um outro ponto que eu queria ressaltar aqui, relacionado à salvação, né? Que, como a gente leu lá em Romanos 13, no verso 11, né? Que fala que a nossa salvação agora está muito mais perto do que antes. Paulo fala sobre isso lá, né? Quando ele nos exorta a despertar do sono, né? E ele fala: por que despertar do sono? Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Gente, não é o fim dos tempos, né? Está escrito aí, ó, Romanos 8, 13 e 11. Façam isso compreendendo o tempo que vivemos, chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Então, nós não estamos ainda no dia do Senhor, no fim dos tempos. Ainda tem muitas coisas para acontecer. Mas, imagina Paulo, né, escreveu isso há quase 2000 anos atrás, vamos dizer assim, dizendo: olha, desperta porque a nossa salvação está mais próxima. Quanto mais agora, né, ela está mais próxima ainda. Então, alguém falou aí, né, realmente não é tempo de ficar em cima do muro, de ficar sem levar a sério, né, as coisas de Deus. Na verdade, a salvação ela está muito mais próxima, então que a gente seja zeloso, né, nas coisas de Deus em relação à salvação. E não somente isso, aí o outro ponto, né, dessa salvação que está próxima é nós agora também olharmos com esse olhar de graça e misericórdia com essas pessoas que estão sofrendo, com essas pessoas que estão questionando a sua fé, com essas pessoas que ainda não têm um relacionamento com Deus, porque Deus está abalando o coração delas para que a gente possa chegar com a mensagem de paz, de esperança, de salvação que só há em Jesus Cristo, né? Então a igreja ela está sendo desafiada, né, a isso, né? Aproveitar esse tempo, né, porque Deus está abalando corações para que realmente a gente leve luz para essas pessoas. Então fica aí, né, mais essa obra que Deus está fazendo no meio dessa pandemia, né, que pessoas estão sendo alcançadas pelo Evangelho, estão abertas para ouvir, né, quem realmente possa falar com o coração de Deus, né, para essas pessoas. Então, nós precisamos estar preparados para sair, né, durante esse tempo da quarentena e, principalmente depois, né, sair ao encontro dessas pessoas de alguma forma, perceber essas pessoas e abraçá-las, né, gerar nelas um conhecimento básico que as aproxime de Jesus, apresentar Jesus para elas, né? Então, eu queria destacar esse outro ponto aqui. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa nesse ponto e também trazer algum outro ponto novo aí que você percebe? Alguém? Opa, o pessoal está... Pastor, Opa, espera aí que eu saí aqui. Pois não, pode falar. eu vejo o seguinte: Deus está nos dando oportunidade, igual, né, nós temos aí muitas pessoas sedentas, principalmente aquelas pessoas que estão sofrendo, que estão entendendo, né, o que Deus está fazendo, eles estão buscando. Nós temos aqui a Selma, né, que
é visitante, nós estamos muito felizes com ela, primeira vez, né? Selma, seja bem-vinda, que Deus continue te abençoando. Estamos felizes com sua presença. Continue sempre com a gente. Bem-vinda. Pode deixar, doutora. E temos também pessoas que não estão se importando, eu vejo isso. Ontem eu ouvi uma fala de uma pessoa que ela disse assim, mas isso eu ouço desde quando eu era criança. Entende? Então, assim, nós precisamos ter um coração ensinado, nós precisamos ser bons alunos, porque senão a coisa vai ficar estreita, né? Vai passar por essa pandemia sem sentir nada e volta tudo ao normal. Não o normal, aquela normalidade de atitudes que nós tínhamos, vamos dizer, do nosso dia a dia. Eu creio que essa normalidade ela não vai mudar, ela vai mudar. Eu creio que daqui para frente nós vamos ter que adaptar em muitas outras coisas. Só que tem pessoas que, se elas não passarem por um estreito, ou seja, elas só vão ser tocadas quando isso atingir um perto, seja na família, seja bem pertinho, para que ela possa acordar. Tem muita gente dormindo esse sono que Paulo está falando ainda. Então, se isso não acontecer perto, vai sair dessa pandemia a mesma coisa. Então, assim, temos os dois lados. Temos pessoas que estão sedentas, que estão aproveitando a oportunidade e que nós, como sal e luz dessa terra, nós aproveitamos essa oportunidade para dar continuidade naquilo que Deus já está começando a fazer no coração da pessoa. Vamos ser cooperadores, mas tem pessoas, infelizmente, que vão passar por essa. Se não forem atingidos, não que a gente queira, não. Mas, assim, se passar, vamos voltar à normalidade, o comércio já está voltando e tudo. Vai voltar, infelizmente, vai continuar da mesma forma. Essa palavra eu ouvi ontem, como se, tipo assim, eu ouço que o mundo vai acabar, ou eu ouço que isso vai acontecer, desde quando eu era pequena. Então, parece que, tipo assim, ainda não acordou, não está dormindo esse sono que Paulo está falando. Sim. Verdade, pastor. Isso, de fato, né, tem vários tipos de reações, né? Pedro, ele exorta a igreja exatamente para esse tipo de situação, né? Quando ele fala lá no capítulo 3, 2 Pedro 3, ele fala, né, pessoas questionando o que houve com a promessa da vinda, né, do Senhor. Desde que os antepassados morreram, tudo continua desde o princípio da criação. É a mesma frase, né? Tipo assim, eu ouço isso desde pequenininho. E as pessoas vão ficando indiferentes, né? Esse torpor que Paulo fala, esse sono que as pessoas estão, é exatamente isso, essa indiferença, às coisas que estão acontecendo. Então, nós já tivemos tsunami, nós já tivemos catástrofe em Aona, e a gente vai ficando assim, é a coisa desse mundo mesmo, isso aí não é, né, as tribulações, não é a natureza clamando, não, isso é coisa que vai acontecer e a humanidade é isso mesmo. Mas a gente não pode perder essa oportunidade, não. E, de fato, né, Deus sabe tratar cada um individualmente. Assim como a gente tem níveis, né, tem pessoas que suportam mais dor do que outras, né? Então, às vezes, para doer mesmo, vai ter que acontecer alguma situação, né, que eu não suportaria passar, mas de repente aquela pessoa vai suportar, mas vai ser o momento dela ser salva, né? Que seja, né? Que principalmente, né? Que realmente a gente possa estar atento aí àqueles que chegam, né? Com humildade, com quebrantamento, assim, olha, eu quero aprender, né? Acho que praticamente nós que estamos aqui, todos nós podemos dizer que em algum momento nós viemos para Deus porque doeu alguma coisa na nossa alma, né? Alguma coisa nos afligiu e nos moveu para receber esse abraço de Deus aí, nessa salvação, não é verdade? Então, para a gente também não ficar muito tempo aqui, né? Então, eu vou trazer um outro ponto aqui, que eu vejo que é algo que está acontecendo nesses dias, né? Que nós temos sido instruídos, né, a tomar aí essas rotinas, esses protocolos, né, de descontaminação, de higiene, né, de
você não entrar na sua casa sem antes, né, ou se pelo menos tentar tirar sapato, né, sair nas ruas com máscaras, tampar sua boca. Então eu vejo que uma coisa que Deus está fazendo nos nossos dias, né, que nós estamos sendo chamados à pureza. Nós estamos sendo chamados à pureza. Se nós lermos aqui em Romanos, no capítulo 13, voltando aqui esse texto tem me dado muitas reflexões boas. Eu vou pedir o Wilson para projetar de novo aí Romanos 13. Então, olha aí que legal. Seguindo o verso 12 em diante, Paulo fala assim: a noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas. Gente, ele está falando isso para a igreja, não está falando isso para o mundo, não. Por incrível que pareça, está falando para a igreja, né? Igreja deixar de lado a obra das trevas. É impressionante isso. E vistamo-nos a armadura da luz. Comportemo-nos. Olha as palavras que ele usa. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Então, Paulo está dizendo assim palavras para a gente que cai para esse tempo, né? Assim, compreender esse tempo, despertar do sono, reconectar com a família, mas eu vejo que Deus está nos chamando para essa pureza, né? Quando a gente vê assim, olha, lava as mãos, a gente vê tantas vezes a Bíblia falando, né, que os sacerdotes, os levitas, as pessoas que quando se contaminavam com o morto, com alguma situação, elas tinham que lavar-se, né? O lavar-se significa de purificar-se, né? Então, Deus está nos chamando para esse tempo, despertar uma consciência de santidade para nós, né? Começando com a igreja mesmo, né? Porque essa santidade vai ser padrão para a sociedade. Então, Deus está nos chamando para isso. Então, essas figuras que a gente está vendo, né? A gente lavar as mãos, a gente trocar as nossas vestes contaminadas por vestes descontaminadas, né? E Paulo fala para a gente se revestir da armadura de luz, se revestir do Senhor, revestir de Jesus. Então, essa linguagem é uma linguagem que Deus está falando de maneira figurada, mas está vindo para nós, né? Quando Paulo fala viver com decência, de viver sem malícia, Paulo usa uma expressão lá em 1 Coríntios, ele fala, tira o fermento do pecado, né? do meio de vocês. Então, é um tempo desafiador para isso, né? Eu vejo que quando a gente encontra esse tempo também que Paulo está falando, né, Paulo não, que a gente vê agora, né, a gente colocando máscaras nos rostos para cobrir a nossa boca, eu vejo que o que Deus está trazendo para nós é para nós também termos um tempo de ouvir mais a Ele e falar menos abobrinha, falar menos bobagem, falar só aquilo que for realmente edificante, relevante, né? Usar a ordem agora você sair de casa, você usa máscara, né? Para você encontrar com o outro. Então, acho que eu vejo assim nesse símbolo uma oportunidade que Deus está nos dando de rever a nossa linguagem, rever o que a gente tem falado realmente uns aos outros, uns para os outros, onde a gente for, né? E usar os nossos dois ouvidos e duas orelhas para a gente ouvir mais aquilo que Deus está querendo expressar e ouvir mais os outros, né? Ouvir o que os outros estão falando, sentindo, para que a gente possa servir a Deus, né? Nessa pureza, nessa santidade e abençoar a vida de outros nesse processo aí. Então, pessoal, assim, eu fiquei pensando nesses dois pontos, né? Fazendo uma rápida revisão aqui, de nós entendermos, né? Que tudo que estamos vivendo
está na soberania de Deus. Esse é um ponto, né, da nossa teologia cristã, na teologia, na fé, né, bíblica. E o outro ponto é, Deus está fazendo coisas. E essas coisas estão cumprindo o propósito de Deus para a sua igreja e, consequentemente, também no meio da sociedade. Então, eu queria deixar isso para vocês. E se alguém quiser acrescentar ainda algum outro ponto, falar, eu estou aqui também para aprender e para ouvir com vocês. Ok? Bacana demais, pastor Juliano. Nós queremos agradecer você muito por isso aí. Foi uma palavra extremamente apropriada. É exatamente isso que a gente tinha a ideia de que iríamos ouvir mesmo, porque tudo muito dentro do contexto. E eu falo muito o seguinte, que a Bíblia, ela é uma história completa. Mas história de quê? História de quem? Ela é uma história da humanidade, desde o seu início, que veio de Deus, até a sua volta para Deus. E a Bíblia conta para nós toda essa história. E a palavra do Senhor ainda na Bíblia, ali no livro de Apocalipse, fala muito aquela história assim de que quem tem ouvidos, ouça a voz do Senhor. Então, esse tipo de coisa mostra que qualquer coisa que aconteça na nossa vida, no nosso mundo, está dentro daquilo que é colocado na Bíblia, ou seja, dentro dessa história bíblica da humanidade. Isso é muito importante para nós, porque, por exemplo, ainda que nós estivéssemos passando pela pandemia, mas igual você disse, se estivéssemos passando por uma guerra, saberíamos viver na guerra, continuando ser esses crentes fortes que a pastora Sandra falou aí, né, que muitos vão cair pela tabela, muitos vão cair pelo caminho aí, mas conseguiríamos ser esses crentes fortes, porque a situação de pandemia é completamente diferente de uma situação de guerra. A situação de guerra, ela é muito mais violenta. A situação de guerra, ela coloca a fome na localidade na hora, porque vem aquelas bombas, destroem os locais, imediatamente as comidas vão sumir, a água vai sumir, não tem internet para nós fazermos uma reunião pelo Zoom. Quer dizer, o isolamento não passa a ser um isolamento interno, as casas serão destruídas. Uma situação de guerra, ela não traz nem isolamento, ele traz uma exposição das pessoas. Então é bem pior, ou seja, graças a Deus não estamos passando por essa situação. Mas e se tivéssemos? Será que continuaríamos sendo esses crentes fortes que nós estamos sendo hoje? Né? É muito necessário a gente entender isso e pensar nisso, porque hoje, você disse muito bem aí, contextualizando a sua palavra, certa hora aí você falou o seguinte, nós ainda não estamos passando pelo fim. Nós ainda estamos vivendo apenas o início das dores. E quando tivermos lá para o meio das tribulações e tudo mais, né? Vamos conseguir sustentar aí a robustez da nossa fé? Né? Então, é exatamente esse o recado que você trouxe hoje. Qual é o impacto de tudo isso aí na vida do cristão? Na verdade, teoricamente, não pode ter, em termos de fé, não pode ter impacto, a não ser fortalecer a nossa fé. Né? Agora, em termos de convivência, de comunhão, exatamente o que você falou, nós temos que entender, a Cristiane colocou muito bem, a questão familiar, né? Como é que se vive aí dentro de casa. O Israel falou da questão familiar, mas de pessoas que não têm Deus, ou seja, vai dar uma brigaiada fora do comum dentro de casa, e aí vira aquela coisa horrível que a gente vê, os casais se separando. Então, assim, tudo isso está onde? Está na Bíblia. Essa história da humanidade, independente de qual seja a situação que nós estejamos vivendo, está na Bíblia. Por isso, você conseguiu trazer hoje, contextualizar cada situação que aqui foi discutida. Você conseguiu contextualizar com todos os versículos bíblicos, todas as passagens bíblicas que mostram exatamente isso. Então, aqui a gente só teve o reforço
de que nós devemos o tempo inteiro estar debaixo de oração, falando com o nosso Deus e deixando que Ele governe a nossa vida, sendo soberano. Isso foi o finalzinho que você falou aí, que foi bastante interessante. Nós devemos o tempo inteiro estar lendo, comendo essa palavra, esse pão vivo de Deus, que é a leitura bíblica, para que nós consigamos cada dia mais nos contextualizar dentro das situações que nós estamos vivendo, né? Nós temos que, assim como crentes fortes que somos, reforçar a nossa fé e entender qual é a situação que Deus quer que nós passemos, para que nós demonstremos se somos realmente fortes ou fracos em relação à nossa fé, né? Se nós formos fracos, temos que dar um jeito de fortalecer, mas se somos fortes, nós temos que ser também servos para ajudar outras pessoas que estão precisando de suporte na caminhada, né? Então, esse tipo de situação é uma situação que, quando você trouxe toda essa contextualização bíblica, mostrou para nós que, realmente, o impacto não é Covid-19, não, o impacto de qualquer situação, qualquer tribulação na vida do cristão, acima de todas as coisas, tem que refletir a sua fé em Jesus Cristo, né? Tem que refletir o quão você está realmente guardado debaixo do sangue de Jesus Cristo. E aí, quando nós temos digamos que esse reflexo, esse reforço, faz com que nós também consigamos mostrar para outras pessoas que a nossa força não vem de nós. A nossa força vem do Senhor. E se a nossa força vem do Senhor, independente de qual seja a situação que nós vamos viver, nós vamos passar bem por ela, porque Jesus Cristo, ele é vitória. E se ele é vitória e nós estamos debaixo do sangue de Jesus Cristo, automaticamente, qualquer situação que nós vivemos, nós também teremos vitória. Amém? Amém. Alguém mais quer falar alguma coisa aí, queridos? Só queria falar uma coisa. O pastor falou no começo, né, se foi Deus, se foi o homem, se foi o diabo. Aí a gente podia falar o seguinte: se foi o diabo querendo nos destruir como igreja, né? Porque ele vai sempre afetar a igreja. Ele enganou, a gente está sempre falando isso, que a igreja está se reinventando, né? Então, assim, a igreja está reunida, a igreja não está... Eu estou achando, assim, muito bacana, porque o povo está movendo, né, de maneira diferente e não está deixando a peteca cair, né? Nós estamos fazendo aquilo que a gente pode, e eu estou vendo isso em todos os lugares, né? Eu tenho ouvido muita live, eu tenho ouvido muitos testemunhos, então tem sido muito bacana, né? De saber que a igreja está se reinventando, né? Antes a mídia era do diabo, a televisão era do diabo, e hoje a gente viu que nós precisamos e aproveitamos isso, porque foi a inteligência que Deus deu ao homem, e nós estamos sobressaindo, muito bacana, e isso é fantástico. Eu acho assim, eu estou assim, muito feliz com o que Deus está fazendo, olhando para esse prisma, né? E também, se é o homem achando que ele está com o domínio todo, infelizmente não está, né? Essa pandemia veio só para igualar o homem, sabendo aquilo que o senhor falou também, né? Nós estamos no mesmo patamar, né? O rico vai para o hospital, passa mal, o pobre, o feio, o bonito, o gordo, o magro, tá todo mundo da mesma forma, sabendo que Deus é soberano, ele tem controle na nossa vida. Então, o homem, se ele fez isso, a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas. E se é Deus fazendo isso, é para o nosso bem, é para o nosso crescimento, porque a Bíblia diz que tudo que Deus tem para nós é bom e é para nos fazer prosperar. Então, assim, de todas as formas, nós que temos essa comunhão com o Senhor, a gente pode entender que Deus é soberano e a melhor coisa que tem é estar do lado dele. Muito legal, pastor. Eu só rapidinho... Posso falar mais uma coisa? Pois não, quem vai falar? Eu, Rosa. Oi, Rosa. Só para fechar, o próprio John Piper fala que o coronavírus ele é um alerta misericordioso para estarmos prontos, né? Então, isso aí dentro do que nós falamos, esse coronavírus é um alerta misterioso de Deus para ficarmos prontos. É só isso. Muito legal.
E eu queria aproveitar também para acrescentar nesse aspecto aí, né, que a pastora Sandra falou, né, a igreja está se reinventando, e uma coisa que, né, aqui na nossa igreja a gente tem se perguntado é como nós voltaremos como igreja, né, depois desse momento. Então, assim, não é só continuar fazendo novamente cultos, tendo escola bíblica. Eu acho que o recado também que Deus quer nos dar nesse tempo é realmente a igreja entender que ela precisa deixar de estar confinada em quatro paredes, né? Então, trazer uma consciência de cada um de nós de que Deus quer nos ver atuando na sociedade. E aí é reinventar mesmo, né? Reinventar a forma que a gente está ministrando, né? Nós estamos... você citou aí, né? A pastora Sandra citou do vizinho que levou algo para o filho dela, né? Então, assim, é o que Deus quer de nós, que a gente seja alguém sensível às necessidades próximas da gente, seja no trabalho, na escola, seja no vizinho que você mora aí junto, né, próximo. Então, esse é um outro desafio que a gente tem pensado. Outro ponto que eu queria trazer, que acho que foi o irmão Israel comentou, né? Aqui no Brasil realmente tem essa particularidade de uma crise política, né, uma divisão política que vem desde, né, antes da eleição, do atual governo e tudo. E isso, na verdade, é um momento que a gente precisa orar muito, porque se a gente não discernir as coisas que Deus está fazendo, a gente entra nessa ladainha aí e a gente realmente partidariza, né? Gera divisões, lideranças de igreja posicionadas, às vezes, contrária a outra. Então, a linha não é essa, né? Eu creio que a gente só deve fazer aquilo que a Bíblia nos chamou para fazer, que é orar pelas autoridades. Não orar para que o Brasil tenha um governo teocrático, né, que seja... Não é isso. É orar para que a justiça de Deus aconteça através desse governo, ou de qualquer outro governo que tivesse aí. Orar para que as pessoas que estão investidas de autoridade em todas as esferas, que elas sejam alcançadas pelo temor de Deus. Então, eu só queria destacar também esse posicionamento, né, que eu acredito que é o mais saudável para a igreja nesse tempo aí de crise, né, vamos dizer assim. É isso aí. Bacana. Obrigado pela oportunidade de participar com vocês. Deus abençoe. Ficamos mais tarde do que o previsto, né, pastor Wilson? Aí. Não, mas tá bom. Mas obrigado aí pela oportunidade. Espero ver vocês pessoalmente um outro dia e poder estar com vocês. Amém. Pastor Juliano, nós queremos agradecer muito aí a sua presença aqui junto com o grupo. Queremos, assim, dizer para você que se essa pandemia durar mais tempo, certamente você vai ser convidado novamente, porque é uma pessoa que, com a sua palavra, graças a Deus, a gente vai enriquecendo cada vez mais nossos conhecimentos bíblicos, cada vez mais a gente vai aprendendo do Senhor, porque Deus ele nos chama a estar preparados para poder divulgar a palavra dele. Você tem feito isso com muita clareza, muita motivação acima de todas as coisas. Obrigado aí. Foi excelente participar disso aí com vocês, tá bom? Meus queridos irmãos, eu quero agradecer cada um de vocês aí. Muito obrigado por tudo. Valeu demais. Sarinha, lá em Portugal agora, quantas horas aí, Sarinha? 22h05? Quantas horas aí? 2h05. 2h05 já da manhã. Nossa, tem que dormir, tem que dormir. Então, deixa eu só fazer obrigado. um comercial. Hã? Deixa eu só fazer um comercial. Ah, é? Primeiro agradecer ao pastor Juliano, muito bom ter o senhor aqui conosco, né? E volte sempre, se essa pandemia demorar, o senhor está sempre aqui conosco, né? Muito bom. Mas fazer um comercial aqui, segunda-feira eu vou fazer uma live com a Patrícia, pelo Instagram. A Patrícia é psicóloga lá do Rio, então às 20 horas, depois eu vou soltar aí uma propaganda, então segunda-feira, 20 horas, vamos fazer uma live com a Patrícia, psicóloga lá do Rio. Então, nos reinventando, pastor.
Muito bem, isso mesmo. É isso aí, bacana. Algum de vocês querem falar alguma coisa? Cada um de vocês aí? Tudo bem? Tranquilo? Gente, eu quero agradecer vocês aí pela presença. Nós vamos orar agora para finalizar. E muito obrigado, viu? Que Deus continue abençoando vocês. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor muito por tudo que o Senhor falou conosco nessa noite. Nós já sabíamos, Senhor, que a Tua palavra ela é contextualizada dentro da humanidade e ela nada mais é do que a narrativa da nossa história. Então, Deus, muito obrigado, porque nós estamos vendo tudo aquilo que está acontecendo, o Senhor já tinha conhecimento e o Senhor tem a soberania e o controle de todos esses fatos. Por isso, Pai, muito obrigado. Continua assim, Senhor Deus, falando conosco. Continua assim, Senhor Deus, nos colocando a cultura do céu, para que nós possamos cada vez mais entender as situações que nós estamos vivendo, sem murmurar, sem reclamar de absolutamente nada e agradecendo acima de todas as coisas, fazendo com que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Pai, eu quero te agradecer muito pela vida do pastor Juliano, que sempre está conosco, sempre tem nos ajudado, sempre tem mostrado, ó Deus, que a fé dele também é inabalável e que nós, Senhor Deus, cada vez mais estar juntos em todos os compromissos, porque aqui não tem denominação, aqui não tem absolutamente nada que não seja simplesmente o corpo de Cristo. Obrigado, Senhor Deus, pela vida do pastor Juliano, que faz parte desse corpo de Cristo juntamente com todos nós, e nós louvamos ao Senhor, agradecemos ao Senhor, em nome santo de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deixa eu falar mais uma coisa. Gente, Pode. quem manda várias fotos para mim, para homenagem do Dia das Mães, Sandrinha aí, com sua mãe, com o Guilherme, o Jefferson, quem mais? Cristiane, aqueles que não me mandaram as fotos com sua mãe, manda para mim, por favor, tá? Para a gente fazer uma homenagem amanhã. na hora do culto. Manda Tá bom? agora. E outra Na coisa, da tarde. manda no meu zap, a Selma, né? Selma, se você quiser entrar no nosso grupo, a Marisa tem mandado os links das mensagens para ela escutar, não é isso, Selma? Ah, ok. Sim, eu vou entrar assim. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a todos vocês pelas palavras, sabe? Achei ótimo, o aprendizado foi muito bom, sabe? Gostaria de participar mais vezes, entendeu? Sim, a Marisa tem passado o link. Quando a gente vai adicionar você no grupo, que aí você pode acompanhar os cultos às quartas-feiras e aos domingos. E qualquer coisa você pode me chamar no privado ou a Marisa para a gente dar as orientações se você precisar de alguma coisa, tá bom? Ah, tá ok, obrigada. A Marisa tem me apoiado bastante, tem me ajudado muito, sabe? Tem se mostrado muito atenciosa comigo, assim, até tranquila demais, mas tá sendo tudo muito bom. Eu agradeço a todos vocês pela companhia, por esse como se diz, conhecimento, né? Íntimo, e por ter posto como Deus é perfeito, né? Ele coloca a gente no momento certo, quer dizer, nós podíamos ter entrado antes, né? Mas a gente, como essa pandemia fez a gente tampar a boca, né? E abrir os olhos, como dizer, para poder ver as coisas com mais realidade, ver o vizinho, ver vocês, que a gente fala, não, amanhã eu faço, e está sempre naquilo como eu estava fazendo, entendeu? E agora essa foi a oportunidade que Deus me deu de ter consciência, de realmente admitir, fazer uma retrospectiva na minha vida e ver realmente o que eu estava errando, quais foram os meus pecados por estar aqui atualmente, mas graças a Deus Ele me deu essa oportunidade e eu quero agradecer a todos vocês por estar participando disso. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigada por estar conosco. E eu vou colocar você no grupo então, tá? Seja bem-vinda, viu, Selma? Em nome de Jesus. Ok, queridos irmãos, então, muito obrigado a todos vocês, obrigado por tudo. Encerramos agora essa nossa reunião e, se Deus quiser, na próxima sexta-feira estaremos juntos aí para que nós possamos aí fazer outra reunião com outro tema que nós vamos discutir. Em nome de Jesus, amém?
Obrigado a todos Amém. vocês, obrigado a cada um de vocês. Vão dormir com Deus, que Deus abençoe, bom descanso. Vão comer alguma coisa. Sandrinha, mas o Jefferson já comeu, já sei que já comeu. Mas, O pastor só tá mastigando aí, né, pastor? O pastor só tava mastigando. comendo uma batatinha frita agora. Primeiro foi o caqui, agora a batatinha frita. Deus abençoe vocês, gente. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Pastor Juliano, muito obrigado. Selma, seja bem-vinda sempre. Obrigado, Deus abençoe. Todos vocês. Dê um abraço a todos. Deus abençoe. Amém. Boa noite. Com Deus. Boa noite. Tá, com Deus. Boa noite. Tchau para todo mundo. Tchau. Tchau.